Por que eu devo lutar por um traidor? Por que eu devo lutar por alguém que traiu, que abandonou, que foi embora? Por que eu devo lutar por alguém que já disse que não me ama mais, que não quer mais, que em um determinado momento da vida decidiu, né, construir uma nova família, decidiu recomeçar a sua vida de uma outra forma? Por que eu devo lutar? Esta é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, que sempre chega até mim, seja pelo Instagram, seja aqui no YouTube, seja nos atendimentos como terapeuta, e eu quero trazer para você aí uma resposta. Eu quero trazer para você uma direção para a sua vida. Por isso eu digo para você, fica até o final desse vídeo, não saia, mas antes faça para mim a gentileza, se esse conteúdo tem edificado a sua vida, se você gosta, compartilhe, deixa o seu like, né? Deixa aqui no comentário o quanto tem sido importante para você o nosso ministério. Se você não gosta, se você acha que não concorda, tudo bem também, é um direito. Nós estamos num país onde ainda existe a liberdade de expressão. Deixa aqui para mim também o que você não gosta, o que você não concorda, e vamos conversar, vamos debater aí ideias, não brigas de forma alguma. Nosso canal Juntos Somos Mais, nós estamos aqui unidos naquilo que nos faz sermos aí juntos, unidos, esta força imparável, porque somos nós e Deus, católicos, evangélicos, buscando aí a restauração das nossas casas, das nossas famílias. Bora lá já pro assunto. Então, por que, Débora, eu devo lutar por um traidor, por uma traidora, se você é um homem? Primeiramente, quero começar trazendo para vocês a palavra que diz para nós lá em João, capítulo 3, no versículo 16, e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui eu já daria para você uma bela resposta. Por que, Débora, então eu devo lutar pelo traidor? Para que ele não pereça, para que ele alcance a vida eterna, para que ele um dia possa estar na graça do céu. Tá bom, vai vir aqui aquele tanto de gente dizendo: Débora, mas a salvação é individual. Débora, mas não sei o quê. Ok, eu estou de acordo, a salvação ela é individual. Mas muitas vezes a oportunidade que o seu marido, que a sua esposa, ou até mesmo o seu filho, porque a luta é por famílias, não é só por um casamento, né? Então, às vezes, um filho que deu trabalho, um filho que foi embora, um filho que te decepcionou, tantas coisas, e você, por que eu devo lutar por ele? Por que eu devo lutar por isso? Para que ele tenha a vida eterna. Esta é a principal questão. Não é para você ser feliz neste mundo, não é para você ter satisfações sexuais, não é para você ser bem de vida, seu filho trabalhar e te sustentar, não é por isso. É para que ele tenha a vida eterna. E sendo a salvação individual, Débora, como que é isso? É porque às vezes a única forma deste homem, desta mulher, deste filho conhecer a palavra de Deus, às vezes a única forma dele ter um encontro com Deus é através de você. Sim, as suas atitudes, a sua forma de se posicionar, o seu caráter. Débora, mas o caráter, não sei o quê. Tem gente que fala assim, né? Traição não é questão de fraqueza, é questão de falta de caráter. Sim, claro que é. Mas quem de nós pode reclamar de ter um caráter ruim? Quando eu tenho um caráter bom ou um caráter ruim, isso não é mérito meu. As pessoas confundem isso com personalidade, com firmeza, com decisão. O caráter, os psicólogos, psiquiatras, eles nos instrui que o caráter é formado até os 7 anos de idade. De quando a criança nasce até os 7 anos, aquilo que ela viu, aquilo que ela escutou, as pessoas que ela conviveu ali formará o caráter desta pessoa. Então, muitas vezes a pessoa ela tem um caráter ruim. Por quê? Porque ela cresceu assistindo televisão, banheiro do Gugu, mulheres seminuas, homens pegando as mulheres, cresceu vendo um pai, um vô, um tio que era adúltero, que era beberrão, que mentia, que traía. E aquele caráter foi formado. O caráter define quem eu sou? Não. O meu caráter não define quem eu sou. O que vai definir é a partir ali dos 7 aos 14, 15 anos, onde vai ser formada ali a personalidade. Essa personalidade é que vai definir. Mas essa personalidade, ela é moldável. Ela pode ser transformada. Vamos supor que eu tenho uma personalidade um pouco fraca, tímida, um pouco desajustada, mas quando eu tenho lá 17, 18 anos, eu começo a ver uma pessoa, eu começo a seguir, começo a ver um líder na igreja, um padre, um pastor, um pregador, um missionário, e eu falo, peraí, eu sou muito tímida, eu sou isso, não, mas peraí, eu vou me inspirar naquilo ali, e eu começo a transformar esta personalidade, começo a ser mais firme, começo a ter entendimento, eu quero isso, eu não quero aquilo, e eu vou mudando. Então, o que define, na verdade, as minhas atitudes, a minha vida, é a minha personalidade, não o meu caráter. Mas
erroneamente as pessoas gostam de jogar essa frase aí, né? Ah, traição é falta de caráter, não é fraqueza, que não sei o quê. Ok, se eu tenho um bom caráter, se você tem um bom caráter, isso é mais mérito dos nossos pais ou das pessoas que nos criaram e nos educaram do que nosso. Da mesma forma que um mau caráter também, muitas vezes é mérito e responsabilidade daquelas pessoas que nos criaram, mas a personalidade que define, aí não, já é responsabilidade minha. Então, voltando lá, às vezes este marido, essa esposa, vai ter como referência somente você, que você, na sua personalidade, você que estudou, que conheceu, às vezes você tinha uma personalidade fraca, uma vontade fraca, você era egoísta, você era imatura, você tomava decisões precipitadas, sem pensar em nada, baseada no seu temperamento. As pessoas que não conhecem sobre temperamento, eu aconselho conhecer, né, colérico, sanguíneo, fleumático ou melancólico, né? E aí você vai escorando no temperamento, mas aí você entende que o meu temperamento não é desculpa para que eu faça isso ou aquilo, e eu vou aprendendo, eu vou ajustando a minha conduta, a minha personalidade, segundo aquilo que eu vejo e eu entendo que é bom, que é justo, que é belo e que é moral. Mas uma pessoa que está enfiada ali no meio de pessoas que bebem, maridos que traem, os colegas de futebol que tratam mal as suas esposas, ele vai sendo formado vendo aquilo ali e aquilo vai se tornando comum. Então o que eu preciso? Eu preciso ter uma postura firme de filha amada de Deus, de filho amado de Deus, para que este meu posicionamento constranja o outro e ele possa ver em mim essa boa referência e querer também melhorar, querer crescer. Então, como que eu posso ajudar o outro a ganhar a vida eterna? Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vendo em mim Jesus. Vendo em mim a face de Jesus. Eu preciso refletir outro Cristo para essas pessoas. E muitas vezes nós falamos aqui de marido e esposa, por quê? Porque as pessoas que estão mais próximas. Eu não quero um dia morrer e chegar ali diante do Senhor e poder ter a conclusão de que o meu cônjuge foi para o inferno, perdeu a vida eterna, a salvação. Por quê? Em algum momento eu deixei de ser Cristo na vida daquela pessoa. Eu deixei de mostrar Jesus para aquela pessoa. Então o primeiro motivo, Débora, por que eu devo lutar pelo traidor? Para que ele tenha a vida eterna, para que ele alcance a salvação. E outro motivo, Débora, por que eu devo continuar insistindo e lutando? Eu quero ler para vocês aqui em Efésios, no capítulo 6, que vai nos dar várias bases, né, para a criação dos filhos, do marido e tudo, mas vem falando assim, né, principalmente eu quero ler aqui. Filhos, obedecei a vossos pais, segundo... me perdoa. Quero voltar lá no Efésios 5, que fala assim, no versículo 22. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, quando o qual alimenta e a trata como Cristo faz, a sua igreja. Porque somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unir à sua mulher e os dois constituirão uma só carne. Aqui a palavra do Senhor vem nos dizer, vem nos dar um modelo de como deve ser o casamento, marido e mulher, como deve ser esse relacionamento. Então, Débora, por que lutar pelo um traidor? Porque não sei se já te contaram, não sei se você tem essa consciência, mas você também é traidora, você também é um traidor. Quantas vezes nós traímos o nosso marido? Quantas vezes nós traímos a nossa esposa? E aqui eu não estou dizendo de intimidade, de relacionamento sexual falando, porque às vezes seu marido foi embora de casa, arrumou uma mulher estranha, seu marido foi embora, sua esposa foi embora, arrumou um homem estranho e ali estão vivendo a vida e você considera, nossa, ele me traiu. Isso é imperdoável, eu não perdoo, eu jamais vou perdoar essa traição. Tá, peraí, mas a palavra está dizendo aqui para mim e para você que nós devemos ser submissas a estes maridos, que nós devemos respeitar os nossos maridos. A palavra vem dizer para mim que você, marido, deve cuidar da sua esposa, você deve prover a sua esposa, você deve apresentá-la sem mancha, sem mácula. Peraí. Tudo aquilo que foge do plano inicial, do plano ali, do molde que Jesus nos deu, que o Senhor Deus lá no Éden, quando criou Adão e Eva, formou o modelo de família, tudo aquilo que foge daquilo ali é adultério,
É adultério, é traição. O que é adultério, Débora? Por exemplo, você pega um leite, uma gasolina, na verdade, você pega uma gasolina, você chega no posto para abastecer, e ali tem um monte de mistura, colocou água, colocou isso, colocou aquilo outro, não sei o que. Aí eles falam, né, foi preso porque tava adulterando a gasolina. Por quê? Porque mudou a fórmula original. Então, adultério é tudo aquilo que muda a fórmula original. E se dentro do seu casamento você foi rixosa, você foi chata, você foi contenciosa, você falava mal do seu marido para sua mãe, você falava do seu marido para sua vizinha, para sua amiga, veja que você está desonrando seu marido, falando, expondo as fraquezas deste homem para as pessoas. Quanto a Bíblia nos diz, entra pro teu quarto e fala ao seu pai em secreto, ele ouvirá. Seu marido faz algo que você não gosta, que você não gostava, fosse para o Senhor, ele é o seu pai, ele iria corrigir, ele iria aplicar a disciplina que fosse, mas a gente faz o quê? A gente fala para a mãe, a gente fala para a sogra, a gente fala para a amiga, a gente fala para colega de trabalho, para um monte de gente. Isso é desonra. Eu traí, eu adulterei, porque a Bíblia diz para que eu devo honrar o meu marido. E expor as fraquezas dele não é uma forma de dar honra ao meu cônjuge. Esposos que aí bate no peito e dizem, eu nunca traí a minha esposa, eu trabalhei igual um condenado, eu trabalhava igual um burro de carga, não deixava faltar nada para esta mulher, e ela, ingrata, me traiu, foi embora, não deixava faltar nada. Mas será que você não se esqueceu que essa mulher, ela queria um abraço? Que essa mulher às vezes queria um tempo de qualidade, sentar, olhar nos olhos, um abraço, um beijo? Essa mulher às vezes queria que você dissesse, amor, hoje eu não vou trabalhar neste sábado, neste domingo, nós vamos na pracinha ali, sentar ali, ficar um tempo só nós dois. Será que você muitas vezes não deixou essa mulher desamparada? Porque a Bíblia diz que eu devo tratá-la, que eu devo prover, e prover emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Quanto do teu tempo você orava por esta esposa? Quanto deste tempo você orava para que esta mulher ela fosse livre das tentações, para que ela fosse uma mulher sábia, para que ela fosse uma mulher como a mulher de Provérbio? Quanto você orou? Gente, nós precisamos entender que... Por que eu devo lutar por um traidor? Por um adúltero? Porque eu também muitas vezes adulterei. Porque eu também muitas vezes adulterei ali de outras formas. Nós precisamos entender que nós não somos mais santos do que o marido ou a esposa que se envolveu fisicamente com o outro. É claro que traz uma dor maior, é claro que traz uma dor na alma, é claro que isso machuca, que nos fere, sim, mas nós não somos os mocinhos, os santinhos da história. Não. Nós precisamos entender que eu preciso tomar a decisão de lutar, de orar, de buscar por um traidor, porque eu também traí várias vezes. E aqui eu não estou nem falando de traição com relação ao meu Deus, que a gente trai ele e ele constantemente nos perdoa, que nós fazemos muitas coisas erradas e ele está ali pronto a nos perdoar e jogar no mar do esquecimento. Não, aqui eu estou dizendo realmente de relacionamento humano. Como marido, pare e pensa um pouco. Será que você não traiu quando você deu mais atenção para sua mãe, para suas irmãs? Como marido, será que você não traiu quando você deu mais atenção para o seu trabalho, para os colegas de futebol? Sei lá, pelo videogame? Ou até mesmo você traiu esta mulher com você mesmo, um egoísmo exagerado, aonde disfarçado de amor próprio, você colocou as tuas vontades sempre em primeiro lugar. Eu tenho o direito de ser feliz, eu mereço, eu trabalho tanto, eu mereço ir pescar com os meus amigos, eu mereço jogar bola, eu mereço um tempo aqui sozinho, você se vira com esses meninos. Às vezes você traiu com você mesma, com seu egoísmo, sendo o centro das suas atenções. Mas não, claro que não. É mais fácil olhar para uma mulher que se envolveu sexualmente com um outro homem e apontar o dedo e achar que ela é a pior de todas as pecadoras. Pior de todas. E não olhar para o meu erro, não olhar para mim, não olhar para as minhas falhas, não olhar para o adultério que eu cometi, muitas vezes comigo mesma. E as esposas? Quantas mulheres trocaram, adulteraram, traíram com os filhos? O filho nasceu, aquilo que era para ser bênção na vida do casal tornou-se uma maldição, porque a mulher foi incapaz de dividir o tempo, de colocar o marido onde devia estar, que o marido ele sempre será, nem em segundo ali na hierarquia, Deus depois do marido. Aqui eu não estou dizendo de cuidados, porque é claro que uma criança, um bebê, ela vai ter mais cuidado, ela vai precisar de um tempo maior. Mas as mães que colocam os filhos para dormirem junto, tira o marido da cama e passa a dormir com a criança.
E aí já não tem tempo para mais nada. E aí já não só vive para este filho. E este marido foi ficando de lado, foi se sentindo abandonado, foi deixando de lado, e aí não sabia mais o que fazer. Às vezes seu casamento não acabou quando seu filho era pequeno, mas pesquisas dizem que o casamento tende a acabar dentre a gestação e os 3 primeiros anos da criança. Porque é quando a criança mais precisa de cuidado, mas não pode ser negligenciado o lugar do marido. É claro, maridos também que não sabem, não entendem que a criança ela precisa de um cuidado. Vou ajudar aqui minha esposa, né, a cuidar do meu filho para sobrar um tempo maior para que a gente possa estar junto, pra gente namorar, pra gente conversar. Então tá tudo errado. Pessoas que não fazem uma viagem, não faziam uma viagem sozinhos, só os dois, porque, ai meu Deus, os meus filhos. Não faziam um passeio, não saía para jantar sozinhos, porque os meus filhos. Como se fosse uma traição sair e deixar os filhos. Não, cara, presta atenção. É sua esposa. Ela quer que no momento você olhe para ela e você a admire como mulher, como a sua esposa. Porque antes dela ser filha, antes dela ser mãe, antes dela ser profissional, ela é esposa. E ela quer ser admirada como tal. E este homem também. Mas nós deixamos que algo que era para ser bênção acabasse se transformando num problema, numa dificuldade. Alguns casamentos não acabaram nessa fase que eu estou falando aqui para vocês. Mas quantos acabaram quando os filhos se casaram? Filhos foram embora, filhos foram trabalhar fora e saiu, ficou você e seu esposo ou a sua esposa e vocês já não se reconheciam mais. Você já não tinha aquela afinidade, você já não tinha aquele tempo um para o outro. Você já não se conhecia porque vocês viveram em função do trabalho ou dos filhos ou de tantas coisas. E aí acontece aquilo que chamamos de síndrome do ninho vazio. E aí adoece, tem depressão, tem tristeza, não consegue lidar com isso e acaba tendo a separação, o divórcio e vai vindo um problema atrás do outro. Mas é fácil olhar para um homem, para uma mulher e julgar e dizer: eu jamais vou perdoar uma traição. Como se você nunca tivesse traído. Débora, por que eu devo perdoar o traidor? Por que eu devo lutar? E ainda mais, não é só perdoar, lutar para que ele não pereça, para que ele tenha a vida eterna, para que um dia ele chegue ao céu, para que ele tenha tempo ainda neste mundo de se arrepender dos pecados, dos maus caminhos dele e consertar a burrada que nós fizemos. E ali, a partir daí, com o encontro pessoal com Deus, sabendo reordenar os nossos símbolos, nós possamos construir uma história nova e servir muitas vezes de testemunho, de incentivo e de ajuda para outros, não fazer o mesmo erro que nós. Muitos jovens casais, no início do casamento, nós podemos ajudar, nós podemos ser ali suporte para essas pessoas. Débora, por que lutar por um traidor? Porque a palavra do Senhor diz: eu não quero que nenhum dos meus filhos se percam. Não quero que nenhum dos meus se percam. Eu quero que todos se salvem. E às vezes, muitas das vezes, Deus se utilizará de nós para que nós sejamos ali esta tábua de salvação, no sentido de alguém que ore, que jejue, que transforma a sua vida, que tem atitude de amor, de olhar de misericórdia para com o outro. Por que lutar por um traidor? Por que lutar por um homem ou uma mulher que diz que não me ama mais, que não quer mais? Porque nós não lutamos por um homem, nós lutamos por almas. Nós lutamos por almas porque uma alma é muito preciosa para o Senhor. Porque no alto do madeiro, Jesus um dia morreu para que este homem que agora, ou esta mulher que agora você simplesmente quer descartar, um dia entre no céu e tenha a vida eterna. Então nós devemos lutar, primeiramente, para que nós cheguemos ao céu. E como que eu posso chegar ao céu? Perdoando, lançando fora toda a mágoa do meu coração, toda a raiva, todo ressentimento, toda a ira, todo tipo de mentira. Porque o pecado ali, os adúlteros, os devassos, os idólatras, sei lá, os beberrões, tá tudo no mesmo grupo. Tá tudo no mesmo grupo de pessoas que não herdarão os céus. Então o meu pecado não é maior nem menor do que o do meu marido. Os que gostam de contendas. Porque eu entendo que eu preciso olhar com misericórdia para o outro e perdoá-lo, para que Deus olhe com misericórdia para mim e me perdoe. E aí eu vou crescendo na intimidade com o Senhor, eu vou tornando a minha melhor versão. E aí um dia, uma hora, o Senhor entra com a graça, com a providência, e Ele inclina aquele coração. E aquele homem se arrepende, aquela mulher se arrepende. E de um improvado, de um rejeitado, de um homem adúltero, mentiroso, um improvável, ele se torna um escolhido. Ele se torna um testemunho, ele se torna um exemplo.
para as nações, para as gerações, para o céu. Porque é isso que o Senhor nos chamou. Para o céu. Aqui não é o nosso lugar, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui por pouco tempo. Porque o céu é o meu lugar. E é isso que eu quero que você entenda. Não se esqueça. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Juntos nós voamos para o céu. Porque juntos nós somos mais. Para alcançarmos a graça da salvação. Para alcançarmos a graça da cura, da libertação. Para um dia estarmos lá naquele lugar onde já não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor. Se passou a condição que era antiga, não haverá mais lágrimas. Nós estaremos no céu. Então maravilhoso será poder estar no céu e poder olhar e dizer: eu amo você, apesar de você. E você olhar para aquele homem, aquela mulher no céu e dizer: você chegou. Porque um dia o Senhor deu para mim a coragem de acreditar. De olhar naquele homem, naquela mulher que era o improvável. Aquele traidor que às vezes deixou de acreditar nele, ele já não tinha esperança nele, ele pensava assim: já não tem jeito para mim mesmo, eu já estou perdido, então eu vou me lascar. Mas você acreditou, você olhou e você acreditou que tinha jeito. Quando ele já não mais acreditava nele, quando ninguém mais acreditava, quando todo mundo já tinha falado: aquele não tem jeito mais, não tem mais solução para ele. O Senhor fez com que você acreditasse. O Senhor fez com que você não desistisse. O Senhor fez com que você olhasse para o céu e para uma alma. Porque olha que coisa mais linda que o Senhor vai dizer para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. A parte mais difícil, Jesus já fez. A parte mais difícil do Calvário, da humilhação, da vergonha, da morte, Jesus já fez. Agora eu só preciso ter olhar de misericórdia, de amor e de me lembrar quem eu sou. Eu sou filha amada de Deus. E como filha amada de Deus, eu sigo os passos do meu Pai. Eu sigo as orientações do meu Pai. Eu sigo as direções do meu Pai. E por isso eu sou capaz de amar o outro, mesmo quando o outro não merece. Por isso eu sou capaz de perdoar o outro, mesmo quando o outro não me pede perdão. Por isso eu sou capaz de olhar para o outro, deixar de olhar para mim e olhar para o outro, mesmo quando o outro está cego pelo pecado. Porque Jesus já fez a parte mais difícil. E é isso, é por isso. Peço ao Espírito Santo que te dê entendimento, que te dê sabedoria e que você possa ter olhar de amor e de misericórdia para com todos aqueles que hoje precisam alcançar a graça do céu e que muitas vezes só vai ver Cristo em você. Seja você o reflexo de Cristo na vida dessa pessoa. Juntos somos mais. Eu sou a Débora Rodrigues. Compartilhe este vídeo. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Venha fazer parte. Começa a seguir a gente também lá no Instagram. A gente começou com o Instagram. Tem uns conteúdos bem bacanas lá. E vamos viralizar para que mais pessoas, mais famílias possam ser alcançadas pela graça de um dia poder estar no céu.